Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje aqui a nossa 19ª videoaula, a terceira do mês de junho de 2020. Bom, na última aula, nós exploramos os últimos 3 tópicos da peça, Romeu e Julieta, que eram a linguagem, a psicanálise e o feminismo. E também iniciamos, a história das encenações na época de Shakespeare. E hoje nós vamos continuar a história das encenações a partir do século XVIII. Tá? Então, no século XVIII, todos os teatros ingleses foram fechados pelo governo no dia 6 de setembro de 1642. Após a restauração da monarquia, isso em 1660, 2 companhias patentes de teatro, uma delas a Dux Company e a outra a King's Company, se uniram e o repertório teatral ficou dividido entre as duas. William Davenant, da Dux Company, encenou uma adaptação de 1662 em que o ator Henry Harris desempenhou o papel de Romeu. Thomas Betterton era Mercúrio e a esposa de Betterton, Mary Sanderson, foi Julieta. Mary foi provavelmente a primeira mulher a encenar o papel profissionalmente. Outra versão posterior a essa seguiu de perto a adaptação de Devanand e era produzida regularmente pela Dux Company. Era uma espécie de tragicomédia, feita por James Howard, onde os 2 amantes protagonistas acabam sobrevivendo no final. A peça A História e a Queda de Caius Marius, de Thomas Otway, que é uma das adaptações de Shakespeare mais extremas da Restauração, estreou em 1680. O enredo era totalmente diferente do original de Shakespeare, e a cena, por exemplo, ela é ambientada em Roma, na Roma Antiga, em vez de ser na Verona da Renascença. Romeu passou a ser chamado de Mário e Julieta de Lavínia, e a rixa entre eles era que um era nobre e o outro era plebeu, e Lavínia acorda de sua aparente morte após Mário morrer. Essa versão de Otway foi um sucesso e continuou a ser encenada nos 70 anos seguintes. Sua inovação na cena final foi ainda mais duradoura, sendo utilizada ao longo de 200 anos. A adaptação de 1744 de Theophilus Cibber e a de 1748 de David Garrick, 2 dramaturgos e atores ingleses, aproveitaram as variações da cena final criada por Otway. Essas 2 últimas versões, no entanto, eliminaram elementos considerados inapropriados em suas épocas. Garrick, por exemplo, transferiu toda a linguagem referente a Rosalina para Julieta, com o objetivo de reforçar a ideia da fidelidade e de minimizar o tema do amor à primeira vista. A primeira produção da peça, conhecida na América do Norte, foi amadora. Em 23 de março de 1730, um físico chamado Joachimus Bertrand anunciou no jornal Gazeta em Nova York que promoveria uma produção em que ele iria desempenhar o papel de boticário. No entanto, as primeiras encenações profissionais na América do Norte foram as produzidas pela companhia teatral Hallam. Vamos para o século XIX. A versão de Garrick, que alterava grande parte do enredo, ficou bastante popular, sendo usada por quase um século. Contudo, nenhuma encenação do texto original de Shakespeare havia regressado aos Estados Unidos até as irmãs Susan e Charlotte Cushman as representarem em 1845, ambos como Romeu e Julieta, respectivamente, e em 1847 na Grã-Bretanha, com Samuel Phelps no Teatro Wells. As irmãs Cushman respeitaram a versão de Shakespeare e teve início com uma sequência de 84 encenações e sua representação de Romeu foi considerada como genial por muitos críticos. O The Times, que é o jornal britânico com sede em Londres, por exemplo, escreveu na época: "Por muito tempo Romeu tem sido muito convencional. O Romeu de Charlotte Cushman é criativo, vivo, animado e um ser muito ardente." A Rainha Vitória, por sua vez, escreveu em seu jornal que ninguém poderia imaginar que ela era uma mulher. O sucesso das irmãs Cushman quebrou a tradição estabelecida primeiramente por Garrick, que preparou o caminho para as encenações posteriores começarem a se focar na história original de Shakespeare.
Em meados do século XIX, os espetáculos profissionais das obras de Shakespeare, incluindo Romeu e Julieta, possuíam duas características particulares. Em primeiro lugar, eram geralmente veículos que os atores encontravam para adquirir maior prestígio em suas carreiras, com o auxílio de papéis secundários muitas vezes marginalizados para dar maior destaque e foco aos personagens centrais, e principalmente aos atores que os desempenhavam. Em segundo lugar, a ação passava-se em espetaculares e elaborados palcos, exigindo longas pausas para a mudança de cenas, onde se usava frequentemente a técnica do tableau, tableau é quadros. Henry Irving produziu Romeu e Julieta em 1882 no Teatro Lyceum, ele próprio era Romeu, e Ellen Terry era Julieta, cuja encenação ficou caracterizada como o arquétipo do estilo pictórico. Pictórico é um gênero de pintura. Em 1895, Johnston Forbes Robertson assumiu o lugar de Irving e lançou as bases para uma imagem mais natural de Shakespeare que continua a ser popular ainda hoje, evitando a ostentação que Irving fazia e retratando os diálogos poéticos como uma prosa realista cujo objetivo era evitar os desempenhos melodramáticos. No Japão, George Crichton Milne produziu talvez a primeira encenação profissional da época no país. Sua companhia de teatro excursionou por toda a cidade de Yokohama em 1890. Ao longo do século XIX, Romeu e Julieta tinha sido uma das peças mais populares de Shakespeare, se formos nos focar ao número de encenações profissionais que se realizaram dando novas versões à peça. E no século XX, a obra passaria a ser a segunda mais popular de Shakespeare, atrás somente de Hamlet. Então, vamos para o século XX. Ainda que não profissionalmente, em 1904 a peça já era encenada no Brasil, em São Paulo, tendo Eurico Cuneo na direção e entre o elenco encontravam-se a atriz Itália Fausta. Com a produção do Teatro Universitário em 1945 no Rio de Janeiro, a atriz Nissete Bruno encenou a peça ao lado de outros nomes, como Sérgio Brito e Sérgio Cardoso, sob a direção de Esther Leão. A versão brasileira que merece destaque, contudo, é a de 1938, produzida no Teatro São Caetano, também no Rio de Janeiro, que contava com um elenco com nomes como Antônio de Pádua, Paulo Ventania Porto e Sônia Oitícica, atriz que estreava nos palcos no papel de Julieta. Nessa produção, Itália Fausta, que era Julieta da encenação de 1904, dirigiu e coordenou o texto traduzido por Domingos Ramos, contando com a trilha sonora do músico Chiaftelli. Tal versão, que antecipou em vários procedimentos o advento da encenação moderna em território brasileiro, conquistou, em particular, o público e a crítica da época, tanto a mineira quanto a paulista, além de receber diversos prêmios nacionais e internacionais, e se apresentarem na Alemanha, na Espanha e na Inglaterra, incluindo o Globe Theatre de Londres, onde a Companhia Teatral de Shakespeare fez as primeiras apresentações de suas obras. Por interpretar Julieta nessa produção, Sônia é conhecida hoje como a primeira atriz brasileira a desempenhar o papel. Além disso, sua interpretação lhe rendeu um enorme prestígio nos palcos brasileiros. Houve uma recontextualização dessa produção, dirigida por Gabriel Vilela, 54 anos depois, em 1992. Em 1935, John Gielgud realizou uma produção no Noel Coward Theatre, onde ele era Romeu, e Laurence Olivier era Mercúrio, embora ambos trocassem de papéis durante as 6 semanas de encenação, com Peggy Ashcroft como Julieta. Gielgud usou uma combinação acadêmica dos textos do Q1 e do Q2, organizando a locação e os figurinos para tentar fazer sua encenação ficar o mais próximo possível das produções que eram feitas no Teatro Isabelino. Seus esforços tiveram um enorme sucesso de bilheteria e legaram às próximas produções um certo realismo histórico. Olivier, mais tarde, comparou seu desempenho com o de Gielgud e disse: John, completamente espiritual, inteiramente espirituoso, era o auge da beleza, um resumo de todas as coisas abstratas, e eu era como todos os da terra, com sangue, humanidade,
Sempre senti que John havia perdido o lado inferior ou humano das personagens, e isso me fez assumir essa outra parte. Mas seja lá como foi, quando eu estava desempenhando Romeu e carregava uma tocha, eu tentava vender o realismo que existe em Shakespeare. Essas foram as palavras de Olivier. Em 1947, a versão de Peter Brook marcou um estilo diferente de encenar Romeu e Julieta. Essa versão se preocupava menos com o realismo, enquanto voltava sua atenção a adaptar uma produção que falasse diretamente com seu mundo moderno. Quanto a isso, Brook relatou certa vez: uma produção só é correta no momento de sua correção, e só é boa no momento de seu sucesso. No entanto, da sua produção teatral, Brook excluiu a reconciliação final das duas famílias. Ao longo do século XX, as audiências influenciadas pelo cinema tornaram-se cada vez menos dispostas a aceitarem atores distintos e mais velhos do que atores juvenis e adolescentes para encenarem a dupla protagonista de Amantes. Um exemplo significativo de elenco juvenil foi na produção do Old Vic, um teatro localizado a sudoeste da estação de Waterloo, em Londres, realizado por Franco Zeffirelli em 1960, com John Stride e Judi Dench nos papéis de Romeu e Julieta, que serviu como base para o seu famosíssimo filme de 1968. Zeffirelli baseou-se em algumas ideias fixadas por Brook e, com isso, retirou cerca de um terço do texto da peça a fim de torná-lo mais acessível e adequado à sua produção. Numa entrevista ao The Times, Zeffirelli declarou que na peça o tema do amor e da desagregação entre duas gerações possui a relevância extremamente contemporânea. Encenações mais recentes definiram, de certa forma, o modo contemporâneo de produzir Romeu e Julieta. Em 1986, por exemplo, a Companhia Real de Shakespeare colocou o enredo da peça numa moderna Verona, substituindo punhais ou espadas por canivetes, e os bailes e as cerimônias tradicionais por festas de rock, enquanto Romeu comete suicídio através de uma agulha hipodérmica. Em 1997, a livraria Folger, de Shakespeare, que reúne uma vasta coleção impressa das obras do dramaturgo, produziu uma versão colocando o enredo num mundo suburbano, onde Romeu pula a churrasqueira do edifício de Julieta para encontrar-se com ela, e onde também Julieta descobre a morte de Teobaldo quando estava na sua sala de aula. Por vezes, a peça atribui uma locação histórica em seu enredo, permitindo ao público refletir sobre conflitos subjacentes. Um exemplo são as adaptações que foram fixadas no meio do conflito israelo-palestino, no apartheid da África do Sul, e no rescaldo do Pueblo Revolt. Da mesma forma, Peter Ustinov, em 1956, adaptou a peça, agora sob o nome de Romanov e Julieta, para um lado cômico, cuja locação é um fictício país da Europa que está nas profundezas da Guerra Fria. Em 1980, uma versão revisionista de Romeu e Julieta inclui um final feliz na trama, onde Romeu, Julieta, Mercúrio e Paris não morrem, e onde Benvolio, disfarçado de mulher, diz que o último desses quatro é sua verdadeira paixão. Hoje, nós encerramos a história das encenações nos séculos XVIII, XIX e XX. Na próxima aula, iremos falar sobre a influência artística, começando pela música. Uma boa tarde a todos e até a próxima aula.